Hoje nós vamos refletir sobre a morte de Uzá, um acontecimento que até hoje nos causa impacto e nos faz pensar na seriedade da presença de Deus. Por que Uzá morreu tão repentinamente? O que aconteceu ali, naquele momento tão tenso e dramático? Será que foi apenas um acidente? Ou há lições profundas que Deus quis deixar registradas para toda a humanidade? A Bíblia nos conta essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 6. E é sobre ela que vamos falar agora, explorando 7 pontos essenciais que nos ajudarão a entender essa lição profunda e eterna. Quem foi Uzá? Uzá era filho de Abinadab, um levita, membro da tribo separada por Deus para cuidar das coisas sagradas. Desde pequeno, Uzá viveu num ambiente privilegiado. A Arca da Aliança, símbolo máximo da presença e da glória de Deus, estava em sua própria casa. Imagine crescer todos os dias sabendo que ali, na sala ao lado, estava o objeto mais sagrado da história do seu povo. O mesmo objeto diante do qual exércitos se curvavam. O mesmo objeto que fazia as muralhas de cidades inteiras caírem, como em Jericó. Mas o problema é que, com o tempo, a convivência com o sagrado pode gerar um sentimento perigoso. A familiaridade, sem temor. O que era para ser reverenciado se torna comum. O extraordinário vira rotina, e quando o temor diminui, o risco de irreverência aumenta. Uzá, mesmo diante da arca, esqueceu da santidade de Deus. Quem era Abinadab? Abinadab, pai de Uzá, também era levita. Um homem escolhido para um papel importantíssimo, guardar e proteger a arca depois que ela foi devolvida pelos filisteus. Durante 20 anos, a arca permaneceu em sua casa. 20 anos. Mas, curiosamente, a Bíblia não relata milagres, curas ou grandes bênçãos ali. Isso nos faz refletir. A presença de Deus não garante bênçãos automáticas. É preciso um coração reverente. É preciso reconhecer que Deus não habita apenas entre paredes, mas onde há fé genuína, obediência e temor. Talvez Abinadab tenha deixado de ensinar seus filhos a honrar aquilo que estava em sua casa. Talvez tenha se acostumado com o sagrado e deixado de tratá-lo como deveria. Quantas vezes também nós, na correria da vida, nos acostumamos com as coisas de Deus? Quantas vezes tratamos o culto, a Bíblia, a oração, como apenas mais uma atividade comum? Quem era Eleazar? Eleazar, irmão de Uzá, foi oficialmente consagrado para guardar a arca. Talvez entre os irmãos fosse o mais zeloso, o mais cuidadoso. Mas mesmo crescendo em um lar tão especial, onde a arca estava presente, vemos que a reverência se perdeu. Ao longo do tempo, proximidade não é sinônimo de espiritualidade. Não basta estar perto das coisas de Deus. É preciso honrá-las com o coração. Hoje, muitos frequentam igrejas, cantam louvores, carregam Bíblias, mas poucos realmente vivem com temor e tremor diante da majestade do Senhor. O papel de Davi era o rei escolhido por Deus. Um homem segundo o coração do Senhor. Ele compreendia que sem a presença de Deus, Israel não poderia avançar. Por isso, decidiu trazer a arca para Jerusalém, para o centro da vida nacional. A intenção de Davi era boa, era correta, era necessária. Mas, na execução, algo falhou. Eles não buscaram entender a maneira correta de transportar a arca. Em vez de seguir as instruções divinas, copiaram os métodos dos filisteus. Um carro de bois novo, bonito, eficiente, mas não autorizado por Deus. A tragédia que se seguiu nos ensina uma verdade poderosa. Boas intenções não justificam más ações. Fazer a coisa certa, da maneira errada, ainda é desobediência. Por que Uzá morreu? O que Uzá fez parece, aos olhos humanos, algo até nobre. A arca ia cair. Instintivamente ele estendeu a mão para segurá-la. Mas, para Deus, foi um ato de irreverência. Por quê? Porque Deus já havia deixado claro. A arca não deveria ser tocada.
sob pena de morte. Tocar a arca era um ato de desafio à santidade de Deus. Era como dizer: eu sei mais do que Deus. Eu preciso protegê-lo. Deus não precisa ser defendido. Deus é suficiente em si mesmo. A tragédia de Uzá nos ensina que a santidade de Deus é absoluta e que desobedecer a Deus, mesmo por motivos aparentemente bons, é desonrar sua santidade. E por que os filisteus não morreram? Talvez você se pergunte. Mas os filisteus também tocaram na arca. Por que não morreram do mesmo jeito? A resposta é simples e profunda. Porque o juízo de Deus é proporcional à luz recebida. Israel conhecia a verdade, Uzá sabia o que deveria fazer. E como Jesus ensinou, a quem muito é dado, muito será cobrado. Os filisteus eram ignorantes do mandamento Uzá? Não. Hoje, Deus ainda age da mesma forma. Quem conhece a palavra, quem experimenta da presença de Deus, tem maior responsabilidade diante dele. A diferença entre Abinadab e Obed-Edom após a morte de Uzá, Davi ficou com medo. Ele temeu trazer a arca para Jerusalém. Então, decidiu deixá-la na casa de Obed-Edom. E o que aconteceu? Em apenas 3 meses, Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa de maneira extraordinária. Por quê? Porque Obed-Edom recebeu a arca com temor, com reverência, com alegria e submissão. Ele entendeu que a presença de Deus não é um objeto de exibição, é algo sagrado, algo que transforma vidas, mas exige santidade. Em contraste, a casa de Abinadab teve a arca por 20 anos. E nenhum registro de bênção especial. Essa história nos ensina algo urgente para nossos dias. Proximidade com o sagrado não substitui obediência e reverência. Não basta conviver e ir à igreja. Não basta ter uma Bíblia na estante. Não basta frequentar cultos ou ouvir louvores. É preciso respeito. É preciso obediência. É preciso temor no coração. Uzá morreu porque tratou com descuido aquilo que era santo. Hoje, graças a Jesus Cristo, temos acesso direto ao Pai. O véu foi rasgado. Podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Mas essa liberdade não pode nos tornar irreverentes. Pelo contrário, deve nos encher de temor, amor e gratidão. Que possamos, como Obed-Edom, acolher a presença de Deus em nossas vidas com temor e reverência, para que nossas casas também sejam lugares de bênção, paz e vida. Que o Senhor nos ajude a viver cada dia diante dele, com humildade, com obediência e com um coração verdadeiramente rendido. Amém.